Alô você, nós estamos começando aqui mais um episódio do Arivalcast, o pior podcast que nós temos nas redes sociais hoje, mas que tenta trazer aí alguns assuntos interessantes, pessoas interessantes. E eu sou Arival Dias Casimiro, sou pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros há 28 anos e temos aqui esse podcast. Hoje nós temos um convidado para lá de especial aqui, o nosso querido pastor Rafael Oliveira, que é pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Ele, pastor auxiliar, casado com a Liliane, pai de 3 filhos, a Carolina, o Eduardo e a Ana. Ele é fisioterapeuta de profissão e missionário transcultural por chamado de Deus. Em 2021, ele foi enviado aqui pela Junta Missionária de Pinheiros para a Espanha. E atualmente ele está com um projeto de plantação da igreja de Aranjuez, onde é pastor atualmente. Rafael, seja bem-vindo. Suas saudações aí. Pastor, muito obrigado pelo convite. É uma alegria poder participar do Arivalcast, o pior podcast, né, das redes sociais. Aqui estamos e é um privilégio também ser pastor auxiliar daqui dessa igreja. Eu que sou membro aqui desde 2008, então passei por todos os estágios, desde o crente preguiçoso até agora missionário enviado pela igreja. Então é um privilégio também estar aqui nessa tarde. Gente, então presta atenção aí, o assunto hoje vai ser muito interessante, a importância das missões na Europa. Ele vai falar um pouco do trabalho lá na Espanha, os desafios que nós temos como igreja aqui no Brasil, igreja que tem muitos descendentes, né, de europeus, de orientais, né, e que tem esse compromisso de conquistar de novo o Ocidente para Cristo, para o Evangelho de Cristo. Mas antes da gente entrar aqui no papo, eu vou apresentar aqui os nossos patrocinadores. Primeiro, Onibig Media, desenvolvendo criadores de conteúdo. Essa é uma empresa de consultoria de inteligência no canal do YouTube. E eles têm como propósito identificar e desenvolver criadores de conteúdo, conectando marcas com o seu público. Então, se você quer fazer um trabalho de inteligência no YouTube, aumentar o número de assinantes, levar a sua igreja, a sua empresa ao maior número possível de pessoas, esse pessoal, eles são top. É uma das melhores do mercado, a sede fica lá em Belo Horizonte. Onibig Media, tá bom? Também Tenda Criativa, agência de marketing e audiovisual. A Tenda Criativa é uma agência cristã especializada em marketing digital. Se você é um empresário e quer alavancar o seu negócio no digital, ou se você é um pastor e quer aprimorar o seu trabalho, ou o trabalho da sua igreja nas redes sociais, então procure essa turma, a turma jovem e competente, Tenda Criativa, agência de marketing e audiovisual. O nosso terceiro patrocinador aqui é a Porte Contábil, escritório de contabilidade e consultoria empresarial. Esse pessoal atua no mercado há mais de 20 anos, eles trabalham com empresas, né, pessoas jurídicas, tanto na indústria, comércio, prestadora de serviço. Então, se você está precisando, né, de um escritório de contabilidade, um trabalho de confiança, de eficiência, procure os nossos irmãos lá da Porte Contábil. E, por fim, Riveste Revestimentos Ecológicos. Eles oferecem pastilhas e placas de revestimento. Olha que coisa linda. Aqui nós temos esse modelo mais liso, né? Aqui é liso, ali e tal. Temos esse modelo, né, como se fosse pedrinhas, né? E temos esse aqui. É impressionante o trabalho. Esse é um projeto de uma indústria nacional, é uma indústria ecologicamente correta, é assim, dentro do que se fala no mercado, né? E eles produzem essas placas e podem revestir qualquer tipo de ambiente, desde cozinha, né, escritório, etc. Eles podem também ser aplicados diretamente nos azulejos já existentes. Só que isso aqui também é lavável, né? Ela é feito de material reciclável, né? E se você quer
fazer uma reforma, deixar a sua casa bonita, reforme a sua casa de forma fácil e sem fazer sujeira. Então visita hoje, por favor, a loja de fábrica em São Paulo. Eles vendem direto ao consumidor. Tá? Já vai aparecer aqui, é www.riveste.com.br. Tá bom? Procure esse pessoal que você vai gostar. E há muitas casas que foram reformadas, muitos prédios que estão sendo construídos usando esse material na área de acabamento. Tá bom? Seja também um patrocinador. Aqui os nossos cursos são baratos, os nossos patrocínios também são baratos, porque o nosso propósito aqui não é visar o lucro financeiro, mas levar a boa informação às pessoas. Rafael, um privilégio muito grande ter você aqui. Conte aí um pouquinho da sua trajetória para que o pessoal possa te conhecer melhor. Assim, rapidamente, uma breve biografia, né, da sua vida. Uhum. Pastor, nasci num lar presbiteriano, num lar de crentes, meu pai, meus avós, o senhor também os conhece. Certo. E passei toda a minha adolescência e infância participando das atividades da igreja. Na época da faculdade, fiz faculdade aqui do lado, na certo. USP. Sou formado em fisioterapia. Ainda tenho, né, negócios nessa área aqui no Brasil. E na faculdade, no período da faculdade, fiquei um pouco distante das coisas de Deus. Frequentava a igreja, porque é isso, família de crente. Meus pais diziam, não, olha, domingo de manhã e à tarde tem que ir para a igreja. Sagrado. Todo mundo na igreja. É dia do Senhor. E a gente continuou indo enquanto eu morei com os meus pais, mas estava distante do Senhor. E encontrei a Lilian, que o senhor também conhece. Começamos a namorar, ela não era crente. Meus pais não apoiavam, né, o namoro com julgo desigual. Sei. E foi uma luta, foi difícil. Esse distanciamento traz bastante sofrimento, né, para a família, para a gente também. Sim. Nos casamos, tivemos a Carol. No nosso casamento, a gente veio morar aqui, no Butantã. Sei. E aí foi esse tempo que a gente veio para aqui, para a Igreja de Pinheiros, ainda ali no Largo da Batata. Certo. Nesse período eu estava ainda um pouco distante, mas tinha esse compromisso de ir para a igreja, mesmo sem a Lilian. Às vezes eu vinha com a Carol só. E curioso que Deus, com o tempo, foi me trazendo de volta. E já estávamos aqui no local aqui, né, do lado da Marginal. A gente tinha aqui o Lidere, que hoje tem outro nome, ou funciona como Lidere também, né? Curso de Escola Teológica Sã Doutrina. Sã Doutrina, agora tá mais chique. Tá. Chamava Lidere na época. Eram alguns módulos, né? Sim. E um dos módulos era o Perspectivas. Sei. E eu fiz o Perspectivas, e foi curioso que ali alguma coisa aconteceu, né? E eu tive essa sensação de que eu estava muito longe do que Deus esperava que eu fizesse. E eu comecei a me envolver com trabalhos aqui da igreja mesmo. Eu escrevi um projeto para refugiados sírios na época da guerra da Síria. Vim aqui, apresentei para o conselho da igreja para trazer dor de cabeça aqui para a igreja. Comecei a cuidar de refugiados sírios, hospedei refugiados dentro da minha casa, famílias. E comecei a cuidar de viúvas daqui da igreja. Fizemos o trabalho na Cracolândia, começamos aí o projeto lá na Cracolândia. E essa foi o começo, né, do despertamento aí da Você nossa vida. Você morou antes disso tudo isso, você morou um período na Espanha. Morei. E aí como foi esse chamado? Porque você teve um chamado assim específico para a Espanha, não foi? Sim. Eu morei um tempo nos Estados Unidos e depois morei na Espanha. Não tinha nada a ver com igreja nem nada, né? Eu escrevi um projeto, a Mafra Seguros me bancou e morei lá 6 meses. Mas depois desse envolvimento maior com a igreja, participando de um treinamento do Perspectivas com Ronaldo Lidório, numa noite, eu tive essa sensação de que deveria ser para a Espanha, o meu caminho.
Nunca tinha imaginado em ser um missionário, muito menos um missionário transcultural. Certo. Eu achei que meu trabalho ia ser mobilizar a igreja para missões, que era o que eu estava fazendo. Sei. E estava nesse treinamento e eu tive essa percepção, né? Numa noite do treinamento, num sermão, numa conferência. E o curioso é que eu voltei para o nosso chalé, as crianças pequenininhas ainda, a Ana era de colo. E eu falei, Lilian, eu acho que eu sei para onde a gente tem que ir. E ela falou, eu não quero nem saber. Eu falei, mãe, tudo bem. Se você não quer saber, se essa é a vontade de Deus, você não se preocupa não. Que a gente vai de qualquer jeito, você querendo saber ou não querendo saber. Então, o chamado para a Espanha foi algo assim. E, claro, depois vem o desenvolvimento, né? Eu conversei com o senhor. A gente começou a orar sobre isso. Isso há 8, 9 anos atrás. Né? A gente começou a orar sobre isso. Agora, me diga uma coisa. Você... quais são os desafios que um missionário transcultural enfrenta, sendo de uma cultura diferente, né? Você foi para a Espanha com a esposa, 3 filhos. Quais são as maiores lutas, as maiores dificuldades que você enfrenta como família, de aculturação, de língua, de relacionamento? Quais são os pontos assim? Faz um resumo para a gente. Porque quando você trabalha como missionário autóctone, um missionário de lá, como o Samuel é italiano, né, já mora lá, é mais fácil. Mas esse período seu de adaptação lá na Espanha. Pelo fato de eu já ter morado lá 6 meses, quando eu tinha 20 anos, há 20 anos atrás, foi algo que me ajudou bastante. Então, nos 6 meses que eu morei lá, eu morei como um espanhol. Né? Eu morava sozinho, tinha meus amigos espanhóis, trabalhava no meio de espanhóis. Então, agora, ao voltar lá com a família, antes da gente ir, a gente começou com aulas de espanhol aqui, todos nós. Então, acho que isso é muito importante, né? Para a adaptação da língua. E os meus 2 filhos, Carol e o Dudu, já começaram a ter aulas de espanhol aqui. Então, eles tinham o currículo em espanhol aqui ainda no Brasil. Tá. Isso foi algo que ajudou bastante a nossa transição. Agora, quando a gente chegou lá, o que nos abençoou muito é que a gente tinha uma igreja local. Com espanhóis, e que nos deu o suporte necessário. Né? Certo. O trabalho foi feito em parceria da Igreja de Pinheiros com uma igreja local lá. Essa igreja ele acolheu e ele colocou nesse campo aí. Exatamente. A gente passou 1 ano em Toledo, que já tinha um ponto de missão. Certo. Já tinham presbíteros designados pela sede lá. Então isso ajudou bastante na adaptação. Né? Muito. Imagina um missionário chegar num campo e não ter ninguém local, né, para dar esse apoio, não ter uma igreja onde congregar. Eu acho que aí seria uma dificuldade muito maior. Como funciona hoje lá o trabalho? Eu sempre erro o nome dessa cidade. Aranjuez. Aranjuez. Como é que está lá? Você já está lá há quanto tempo? Já está funcionando no imóvel alugado? Quantos membros você tem? Dá um resumozinho para a gente. A gente passou primeiro 1 ano em Toledo, nesse período de transição, orando também para saber qual cidade que a gente deveria começar, né, a obra. Certo. Deus nos direcionou para Aranjuez, a gente mudou, tinha só um casal. Quantos de habitantes tem a cidade lá? 60 mil habitantes. 60 mil. Mais ou menos. Eu fiquei impressionado, né, tanto lá na Itália como na Espanha, a quantidade de municípios que existe no país, porque são municípios pequenos. Muito pequenos. Quantos mil municípios tem lá na Espanha? 20 e tantos mil municípios na Espanha. E o que é interessante é ver uma forma da nossa instituição, né, de igreja. Sei. Em cidades grandes existem igrejas, né, como Madrid, Barcelona, Valência, existem igrejas. Agora, nesses municípios abaixo de 100 mil habitantes, é muito difícil de encontrar. Sei. Agora, uma igreja reformada é quase impossível. Né? A gente encontra uns 4, 5... Sei. É bem mais complicado. Então, assim, no nosso povoado tem 60 mil habitantes. A gente chegou lá depois de 1 ano de adaptação, né, em Toledo, e começamos um culto, né, um estudo bíblico na nossa casa. Certo. E aí vinha essa família, esse casal de lá de Aranjuez, vinha um casal de Toledo, nos apoiava.
um casal de Alcorcón, que é a nossa igreja sede, nos apoiava. E a gente começou a divulgar o trabalho ali. Passamos um ano, mais ou menos, divulgando dessa forma. Né? Mas a gente percebeu que para convidar pessoas diferentes, era difícil você estar dentro de casa e convidar uma pessoa... Eles já têm essa impressão de que o protestantismo é uma seita. Né? Aí você chama... Eles têm cultura de templo lá. Eles gostam de... Quando fala igreja, a cabeça deles é igreja mesmo, o templo, o espaço sagrado. Igreja tem que ter formato de igreja, né? Tem que ter sino, tem que tocar o sino, tem que ter cruz. Sei. Então, mas hoje você está no espaço alugado, não é isso? Agora a gente está. A gente passou um tempo com o estudo em casa e sentiu essa necessidade, alugamos, adequamos o espaço, demorou um tempo, alguns meses. Sim. E inauguramos o local em outubro do ano passado, dia 21 de outubro. Hoje, esse espaço lá comporta quantas pessoas e quantos membros você tem hoje? A gente tem mais ou menos, no papel, né, umas 60 pessoas. Certo. A gente tem que comporta o local. Sei. Agora, de membros, até maio a gente tinha 8 membros comungantes e 5 não comungantes. Sei. E agora em junho, graças a Deus, já recebemos 5 novos membros. Certo. Então agora temos 13 membros comungantes e 5 não comungantes. Tá indo, né? Tá indo. Antes de vir, a gente recebeu a visita de um casal na nossa casa, almoçamos com ele, e eles disseram que tem interesse também em ser membros da nossa igreja. Então já estão estudando um tema aí nas nossas férias aqui no Brasil, eles já estão estudando. Tem tarefa, se Deus quiser, em setembro, outubro, a gente já recebe também um casal mais como membros. A Espanha, ela é um dos países da Europa onde a reforma protestante não chegou. Né? Porque a força do catolicismo lá é muito grande. Né? Sim. Quais são os desafios hoje na Espanha? Você vê da perspectiva do Evangelho, né? Porque além dessa questão do pós-cristão, né? da rejeição realmente consciente do cristianismo, até uma cristofobia, você tem também hoje uma presença crescente de muçulmanos na Europa. Explica pra gente aí um pouquinho. Pastor, minha filha mais nova, mais da metade da sala dela são muçulmanos. Sei. Eles têm aula de cultura muçulmana, de religião muçulmana nos colégios, porque pode se solicitar depois de 10 alunos, né? Sei. Então, é impressionante, né, o crescimento desse povo. Eles se multiplicam muito. Certo. E a nossa dificuldade lá é que a grande maioria de espanhóis, ainda que sejam ateus, se denominam católicos apostólicos romanos. Sei. De tradição, né? De tradição. Mas eles levam o filho para a primeira comunhão, levam para fazer todas as cerimônias, participam das festas, mas não creem em Deus. Sei. Então é complicado porque parece que o catolicismo está completamente vinculado à cultura. Então eu sou católico porque sou espanhol. Sei. Essa sensação que a gente tem lá. Então, para falar do evangelho para essas pessoas, você tem que ensinar o que é o cristianismo, que não significa catolicismo romano, o cristianismo. Certo. É muito mais do que o catolicismo romano. Certo. Então, aí que está o primeiro entrave. Né? Então, eles sempre perguntam, quando a gente se denomina, né, evangélico, eles perguntam, mas quem é o Papa de vocês? E depois a segunda pergunta mas e a Virgem? Como que vocês tratam a Virgem? Né? Porque ela está muito esquecida. Eu falo, não me parece, viu? Porque ela está mais lembrada do que Jesus. Eu sempre falo, né, que a Virgem está maior do que Jesus. E tão esquecida que eles têm, às vezes, uma imagem da Virgem em cada cômodo da casa. Então, tem vizinhos nossos que são assim. A mariolatria é muito forte lá na Espanha? É gigantesca. A ponto deles não conseguirem discernir. Para eles, isso não é idolatria. Porque isso é tão comum. É tão normal. Enfim, é uma prática deles, né? Então, eles falam, não, a gente tem que pedir para esse santo. A gente tem que falar com o padroeiro da cidade. Sei. Então, Cristo mesmo não é lembrado, não.
dentro do cristianismo, né, católico romano, Cristo ou está pregado na cruz, ou está morto dentro de uma tumba, ou é um nenenzinho. Essas três imagens que eles têm de Cristo, né? Não tem, é difícil você ver, inclusive representado, Cristo glorificado, né? Então eles não têm essa perspectiva. Agora me diga uma coisa, como é que está na sua visão, né? Você está com 3 filhos, uma já é bem adolescente, né? Daqui a pouco está entrando na universidade. Como é que você vê as novas gerações na Espanha? Porque a gente tem informações de todo jeito, né? As informações que chegam para nós aqui é que muitos não querem trabalhar, estudar, muitos permanecem solteiros na casa dos pais. Há uma espécie assim de desesperança, de desencanto. Como é que você vê lá, você que está morando lá presente? Isso é muito visível. Lá se sente não só nos meus filhos, né, nos amigos deles também. O que acontece? Uma pessoa que se forma numa universidade, que se dedica, trabalha e estuda, ele vai ganhar quase o mesmo salário que uma pessoa que terminou o 2º grau e foi trabalhar como pedreiro, como cabeleireiro. E aí o que acontece? Existe um desinteresse muito grande no ensino superior. Não querem estudar, não querem conhecer, porque não vale a pena. E de verdade, financeiramente, não vale a pena. Então, mas isso é por conta do socialismo? Olha, eu acho que esse achatamento, né, de salários, eu acho que tem bastante relação, né, com muitos anos de governo de esquerda, muitos anos dessa cultura, né? Dessa filosofia do Estado gigantesco. Então as pessoas falam assim, como que eu vou ter mais filhos se o Estado não pode bancar os meus filhos? E aí eu fico pensando, mas por que o Estado tem que bancar os seus filhos, né? Se é uma responsabilidade dele, né? Dos pais. Mas é isso, o Estado ele é responsável pela educação, pela saúde. A gente chega lá, a gente tem que ir na delegação de educação e pedir uma vaga. A gente não pode escolher a escola. E eles que colocam os nossos filhos onde eles querem. Então, o controle do Estado é muito grande e acaba gerando essa dependência. Então, as pessoas preferem trabalhar o menos possível e... trabalhar, ele não trabalha por prazer, né? Então você conversa com o espanhol e fala assim, não, a gente trabalha porque é obrigado a trabalhar. Mas é o que a gente quer desfrutar, né? Tá vendo aí, né? Você que tá querendo ir lá para a Espanha, vai aprendendo aí. Verdade. Você tá gostando aí? Então se inscreva aí nos nossos canais, tá? Canal Arival Dias Casimiro, tanto o canal do YouTube quanto o canal também Instagram, tá certo? E tiver alguma pergunta, alguma coisa, vai mandando aí, tá certo? Rafael, me diga uma coisa, a gente está conversando aqui sobre Espanha, mas você tem muito contato lá com o pessoal da Itália, né, Portugal. A situação da Espanha é semelhante à dos outros países europeus ou cada país tem uma característica? A Espanha é mais complicado que Portugal, etc, etc. Como é que você vê isso? Com a parte do sul, né, da Europa, ali Portugal, Espanha e Itália, tem características muito parecidas. Né? Todos esses três latinas. É igual a gente, né? Não muda muito, né? Deixaram a herança aqui pra gente. Então, são muito parecidos. Inclusive, é curioso, porque o sul da Espanha, por exemplo, é mais quente do que o norte, diferente daqui do Brasil. E o sul da Espanha tem a fama do nordestino. Então, aquele que quer ficar deitado numa rede. Vai pro... Que é tranquilo, que trabalha menos. Mas eu conversando com amigos, né, de Portugal, da Itália, eu vejo que a ênfase no catolicismo é muito grande. O subdesenvolvimento, né? Então, você vê os índices são muito parecidos desses três países. Mas eu acho que tem diferenças também. Então, dentro de Portugal,
Se você vai num contexto de uma igreja, você consegue trabalhar com muitos brasileiros. Sei. Na Espanha, você vai trabalhar com latinos. Então, isso já muda bastante o ambiente dentro da igreja. A Espanha é um país, por exemplo, que acolhe muitos aqui da América Latina de fala hispânica, por exemplo, Chile, Colômbia, Equador, Peru. Esse pessoal vai muita gente para lá? Muito, muito. Muito. A gente vê não só a invasão de marroquinos, né, que é o que a gente encontra por todas as partes, mas também de latinos. Sei. Tem até políticos da Europa, da Alemanha, eu escutei essa semana, falando da substituição cultural. Sei. Que é isso que está acontecendo na Espanha. Sei. Então você vê que em 20, 30 anos a cultura espanhola vai ser completamente moldada por essa invasão, né, latina e marroquina. A nossa igreja, inclusive, pastor, tem argentino, tem colombiano, tem venezuelano, tem peruano. A Argentina foi campeã ontem, né? Copa América 1-0. Parabéns aí os argentinos aí pela vitória. Temos de tudo lá, né? Então a porcentagem de espanhóis dentro das igrejas protestantes geralmente é menor do que a de estrangeiros. E o preconceito lá é grande ainda contra o... Eu vi essa semana uma reportagem lá em Barcelona, o pessoal fazendo um protesto, porque por conta da quantidade de turistas, os preços de aluguel estão aumentando muito. E aí o pessoal de lá está revoltado, porque eles moram lá e tudo. Isso é fato? É fato. E incomoda até a gente, que é estrangeiro lá. Sei. É incômodo, porque muitas vezes o auxílio a essas minorias, que já não vão ser mais minorias, Sim. O auxílio a essas minorias às vezes é maior do que o auxílio a um espanhol nativo. Sei. E isso gera desconforto nos nativos. Eles vão falar, olha, como assim? Vem um ucraniano, vem um marroquino e ele vai receber mais incentivo do que um espanhol. Né? Então o espanhol trabalha, recolhe impostos, mas daí vem esse povo estrangeiro e recebe auxílio, que gera essa sensação de injustiça, né, social. Então existe a Margaret Thatcher já dizia, não existe dinheiro público, existe dinheiro dos contribuintes, né? Então, mas a mentalidade é que não, o Estado paga, o governo paga. E a coisa não é bem assim, né? Do ponto de vista lá do seu trabalho, hoje, você está plantando uma igreja lá, começou do zero, já está aí com quase 20 pessoas. Quais são os desafios maiores que você tem como um plantador de igreja lá hoje? Olha, os desafios, a gente fala muito da sociedade secular, são ateus, é tudo verdade, né? Que eles têm que ter muitas regras, inclusive com relação ao preconceito, porque eles são muito rígidos, também é verdade. Mas o grande problema não é a sociedade, e nunca vai ser. O problema é dentro, né? O problema é a igreja. Né? Então, o que eu vejo de problema dentro da nossa igreja agora é formação de liderança, de gente que tenha compromisso com a obra. Então, a gente tem feito trabalhos com homens, com mulheres, e o propósito nosso é criar homens e mulheres que tenham compromisso com Deus, compromisso com a plantação de igreja local. Eu vi naquele livro do Tim Keller, ele faz uma crítica, né? Porque a gente fala sempre em missionários que a gente precisa enviar para a Europa, mas os crentes que estão lá, os convertidos, os que são, parece-me que eles não têm essa paixão missionária também. Eles vivem um cristianismo também de domingo, de culto, de celebração, mas não tem aquele DNA missionário. Porque, mesmo sendo poucos, se essa turma que está lá, ela começasse a pregar o evangelho, a viver o evangelho, isso geraria uma transformação, ou não? O que você acha disso? Seguramente, pastor. Luz, quando chega, espanta as trevas. Eu estou expondo a carta aos Efésios e a gente chegou exatamente nesse ponto antes de eu vir de férias. E o que mais me incomoda não são as trevas, porque treva é sempre treva.
O que incomoda é quando a luz não é luz, né? Quando a luz não ilumina. Então, o que eu vejo dentro da igreja, tem muita gente que está lá, mas tem essa concepção de, olha, eu venho porque está perto, eu venho porque é cômodo, eu venho porque tenho o costume de vir. É bom, né? É bom estar aqui, a gente almoça junto depois, mas não tem esse conceito de que cada crente é um missionário, de que a gente tem que levar o evangelho para o nosso vizinho, que a gente tem que plantar a igreja no povoado seguinte. Sim. Tem povoados Bem próximos ali, né? de 15 mil, 20 mil, 50 mil habitantes, sem igreja. Então, não tem essa necessidade, essa urgência. Então, o propósito e a dificuldade agora, né, que é o que a gente tem trabalhado, é criar crentes comprometidos. Comprometidos com a obra. Inclusive, você faz isso com discipulado, né? Com discipulado, a gente tem agora 8 discipulados individuais. Sim. Então, desses 13, mais da metade estão passando agora por um discipulado individual. Tem aconselhamento bíblico de casais. Mas tem trabalho com homens. E a gente está estudando um livrinho da 9 Marcas, que fala sobre as características de um presbítero. Sim. E aí a gente está numa mesa com os 7 homens lá que estão lá. Sim. Quase todos, né, crentes assim, sem muito compromisso. E aí eu falei, olha, Deus tem que levantar daqui de vocês presbítero para essa igreja, ou então que vocês fiquem aí sentados no banco e Deus mande outros para que sejam presbíteros aqui, porque essa igreja precisa de liderança, precisa de gente comprometida. Certo. Então, o método que a gente usa é discipulado individual. Sim. E essa atividade em grupo com os homens para trazer esse despertamento. Né? Ô, pastor Rafael, me diga uma coisa. Tem algum testemunho que o pastor gostaria de compartilhar conosco aqui, com a igreja evangélica, para nos inspirar, né? Coisa que aconteceu, né? Eu vi o seu sermão aí no domingo passado, eu vi que você agora descobriu também o negócio da oração, né? Exatamente. Que tem coisas que não se resolve no grito, nem com decreto, mas com oração. Qual é a importância hoje da oração para o seu ministério, né? Para a sua família? Porque você tem... você não falou da Lília, mas ela se converteu, foi batizada, né? Foi, graças a Deus, aqui em Pinheiros. E assumiu um compromisso, então tá lá, ela é companheira, ela foi. Sim. Você casou com a eleita de Deus, né? Sim. Só que você descobriu depois. Inclusive ela descobriu depois que eu ia ser pastor, né? E quando eu falei, olha, eu vou pro seminário, a igreja entendeu, daí ela falou, eu não casei com pastor. Daí eu falei assim, eu também não casei com crente. E Deus faz essa transformação, né? Mas um testemunho falando de oração, certo. Foi muito complicado sair daqui de um contexto com tanta atividade e chegar lá e ter uma igreja... Sem agenda, você tinha que criar uma agenda, né? Com nada que fazer. Né? Então eu ia de segunda a sexta para a igreja, abria a igreja, fechava a igreja e ficava lá dentro sozinho. E para mim foi, enfim, uma experiência terrível. Sei. Né? E eu fui descobrindo o poder da oração e a importância da oração. Certo. É curioso, quando a gente tem um monte de coisa para fazer, às vezes a gente atropela todas as coisas e acaba não orando. Mas lá eu não tinha outra coisa para fazer, a não ser orar. E eu comecei a orar e uma das vezes que mais me marcou, pastor, eu estava sem saber para qual cidade que a gente ia e eu queria que Deus falasse logo qual cidade era, porque eu queria começar e sair de lá. E eu fui para um retiro sozinho, no meio de um mato lá, numa casinha. Passei uma semana orando e jejuando, pedindo a Deus, olha, Deus, fala comigo, eu tô aqui, já vim, a família tá aí, para dar uma direção aqui, né? E eu recebi uma ligação nessa semana da secretária daqui de Pinheiros. E ela falou assim, Rafa, tem um casal que tá passando por briga aí, tá querendo separar, e a irmã frequenta Pinheiros, o irmão dela tá aí, e eles estão precisando de ajuda. A gente falou que tinha um pastor, mas eu não conheço a Espanha, não sei que tamanho que é a Espanha, não sei onde é que tá,
mas esse casal está em Aranjuez. E eu estava orando por Aranjuez ou Talavera de la Reina, que era a outra cidade. E quando ela me mandou esse áudio, eu falei, depois eu mandei um áudio para ela, olha, não soltei uma rajada de língua aqui porque não tenho dom de línguas. Mas a alegria era muito grande de ver que a gente ora. E o primeiro contato, né? Deus manda. Exatamente, a gente ora especificamente e Deus responde de maneira tão precisa e tão misericordiosa. Então, Deus confirmou através de outros sinais. Então, o que eu tenho percebido, esse é um testemunho para mim que foi marcante. Sim. A gente teve outros testemunhos assim. Antes, Deus tinha mandado um casal de Aranjuez e eu falei assim, olha, vamos começar um discipulado com eles. E a liderança de lá falou assim, Rafa, você tem muito pouco tempo aqui. Você tem que aprender mais a tradição, a cultura. Eu falei, não, cara, eu vou aprender no caminho. Vamos fazendo. E, em seguida, eu saí para esse retiro. Deus manda esse sinal. E Deus foi confirmando pouco a pouco, né? Então, essa dependência parece que é mais intensa. Se intensifica quando a gente está num campo missionário. Da gente ter que ajoelhar todo dia. Esse final de semana, a gente está aqui, está de férias. Me manda uma mensagem, uma família, falando, olha, meu marido, de novo, teve dificuldade com a nossa filha. Ele está pensando em se suicidar. Então, a gente não pode contar só as vitórias, as bênçãos, né? Tem muito trabalho. As famílias estão destruídas, os casais têm lutas todo dia. Então, assim, a gente depender da oração para fazer cada um dos detalhes. O senhor comentou no culto desse domingo, no domingo que eu passei aqui, da importância de acordar de madrugada para orar. De ter essa prioridade com Deus. E esse tem sido... Eu retomei, eu tinha esse hábito no seminário, aí larguei esse hábito, e aí agora eu tive que retomar. E eu tenho 3 ou 4 vezes cada semana eu tenho que levantar de madrugada. É o tempo que eu oro, é o tempo que eu escrevo o sermão, que eu estudo. Sim. E Deus tem abençoado muito a nossa família através dessa vida, né, mais intensa de oração. Graças a Deus, né? Seu casamento está bem, está tudo tranquilo, os meninos estão bem? Graças a Deus mesmo, né? Porque se dependesse da gente... Tá certo. Agora... Hoje, você tem a visão como membro de uma igreja local, você está tendo essa experiência agora transcultural, até para a gente fazer esse link, né? Qual é, na sua visão, a importância da igreja local se envolver efetivamente com missões? Porque o seu sustento sai aqui da igreja, né? Grande parte do seu sustento. O imóvel que você usa no templo lá é um aluguel também, que a igreja paga. Sim. E se tratando de Europa, é um valor alto, né? Como é que você vê isso? Porque hoje você vivenciou os dois lados. Você veio de uma igreja onde você cresceu, eu conheço a igreja lá, beleza, uma igreja presbiteriana, muito séria e tal, mas que nunca fez missões assim do ponto de vista intencional e agressivo, né? E hoje você de uma certa forma, abençoado e sustentado e enviado por uma igreja que apoiou o seu chamado. Como é que você vê essa importância de uma igreja local? Porque nós temos muita gente aqui, muitos pastores, os assistem, presbíteros. Qual a importância de uma igreja local se envolver com a obra missionária? Pastor, para a gente, eu nunca tinha vivido integralmente do evangelho, do ministério, né? Certo. Então, aqui eu ainda trabalhava, recebia um auxílio, né, para a mensalidade do seminário. E no começo foi muito incômodo, para ser bem sincero, depender exclusivamente da igreja. Para mim foi bem incômodo. E várias pessoas, inclusive o pastor Mariano, já conversou comigo algumas vezes de falar, olha, não, a nossa igreja tem essa visão, não se preocupa, Rafa, é isso aí que a gente tem que fazer, a gente está orando para que isso aconteça mais vezes aqui. E essa visão sendo transformada também na nossa família. A nossa família saber que depende da igreja, que uma igreja
com muitos membros, tem uma visão missionária e nos sustenta, que a gente sabe o câmbio, né, como é pesado para a igreja, nos sustenta na Espanha. Então, a gente sente isso todo dia. Quando a gente ora, a gente agradece a visão missionária que tem a nossa igreja. A gente dá graças a Deus pela Junta Missionária de Pinheiros. Ontem eu estava lá na Ebenezer e é curioso como cada momento, né, pastores passaram por lá e tiveram essa visão também missionária. Eu, quando era jovem, a gente evangelizava muito ali nas ruas. Sim. Agora, vê como Deus usa cada igreja em cada momento, né? Certo. Dali da igreja de Ebenezer, uma igreja pequenininha, saíram 4 pastores. Certo. É uma coisa também que Deus faz. E como Deus está usando a igreja de Pinheiros para abençoar missões, onde a igreja lá não sustenta, não tem capacidade de sustentar um pastor. Então, os membros de lá da igreja de Aranjuez têm essa consciência do privilégio que é, né? A gente receber esse apoio financeiro daqui de Pinheiros, a gente receber esse apoio espiritual daqui de Pinheiros, eles são gratos. Sim. A gente coloca o informe financeiro lá na parede da cozinha, todos eles olham e falam assim, a conta aqui não fecha e tal. Eu falei, não fecha, porque a gente recebe 600 euros para pagar o aluguel aqui, que são 740. A gente recebe de lá da igreja de Pinheiros. Então, eles sentem também um despertamento, sabe? Por saber que tem gente do outro lado do oceano que não conhece nenhum deles, mas investe todo mês para que a obra ali continue. Eu vejo que isso, de uma forma ou de outra, leva despertamento também para o povo local. Sim. Ali. Então, não é uma coisa só que a gente sente aqui, né? Esse aquecimento, um monte de atividades, muitos missionários, reunião toda semana de obreiros, mas todo esse fervor, essa busca, acaba se transmitindo para os pontos de missão também. Sim. Então, a importância da igreja brasileira agora tende a crescer. A gente vê muitas igrejas se desenvolvendo nessa área. Então, a importância de cada pastor, cada liderança, cada conselho de igreja entender que tem cidades por todo mundo que não tem condições de sustentar missões, um obreiro, um local, e que faz parte do plano de Deus. A gente está recebendo bênçãos aqui, a gente enviar essas bênçãos para esses lugares onde tem tanta necessidade. Então, eu animo a cada um de vocês, a membros aí de conselhos, para que desenvolvam, né, essa parte missionária também na igreja de vocês e que a gente consiga aí levar o evangelho para mais cidades ali da Europa, inclusive. Tá bom, meu jovem, nós estamos aqui chegando ao final do nosso horário, né? E a perspectiva que a gente tem, pelo menos a gente tem conversado lá na Itália, é que as novas gerações se convertam e que Deus levante missionários entre eles mesmo, né? Já o espanhol convertido, crente, que aí eles dariam continuidade. Quais são as suas considerações finais, o nosso público aí que está nos assistindo? Bom, primeiramente aos membros daqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, aqueles que apoiam todas as obras, os projetos daqui, um agradecimento, né? Porque já são quase 3 anos que estamos no campo missionário e dependemos aí, na maior parte do nosso orçamento mensal daqui, da Junta Missionária de Pinheiros. Então, um agradecimento especial para aqueles que apoiam missões aqui através da Junta Missionária de Pinheiros. E para você que faz parte de uma outra igreja e está pensando se vale a pena, se ainda tem campo, se tem necessidades, eu quero dizer que a gente está procurando pastores. A gente está buscando obreiros, inclusive para a igreja de Toledo, que eu passei lá 1 ano. O pastor de lá recebeu um convite, voltou para o país dele de origem. A igreja está sem pastor. Tem mais 3 igrejas reformadas que estão buscando pastor. E tem muitos povos ali, cidades, povoados pequenos que precisam de igreja, não tem nenhum representante. Então eu queria levar, né, e deixar essa mensagem de ânimo, de esperança e de encorajamento para você que está nos ouvindo, para que estimule a sua igreja, para que invista em missões na Europa, porque a gente precisa lá não tem pobreza como na África, pobreza financeira,
mas a pobreza espiritual de lá é enorme. A necessidade espiritual é grande. Então, que você também invista em missões na Europa e que isso seja também bênção para a sua igreja. Valeu, Rafa, muito obrigado. Valeu, pastor. Deus abençoe e continue abençoando o seu ministério e que uma igreja saudável, próspera e missionária nasça ali naquela cidade. Amém, bom? amém. Muito obrigado, por ter pastor. vindo também. Gente boa, muito obrigado aí e até o próximo episódio de Arivalcast.